Agora, o litoral norte, mais uma vez, sofrendo demais. A gente alertou isso, a Defesa Civil alertou, chamou atenção, mas enfim, não tem jeito, né? Não tem jeito. E ontem foi triste a gente acompanhar o trabalho do Lucas Martins, vendo no olhar das pessoas lá em São Sebastião, no litoral norte como um todo, o olhar de medo, de susto, o trauma que ainda não foi superado da chuvarada do carnaval passado, e parece que pouca coisa avançou, muito pouco avançou, e por isso a tragédia vai se repetindo. Vamos até o litoral norte com o Lucas Martins ao vivo com a gente aqui, 10h54 agora. Lucas, bom dia para você. Fala, Agostinho, muito bom dia para você, bom dia a todos que acompanham a Rádio Bandeirantes. Nesse ponto aqui onde eu estou, bairro da Baleia Verde, ontem, agora eu consigo pisar no chão, vou mostrar aqui, eu consigo pisar no chão para quem está assistindo pelo YouTube. Ontem eu estava com água na altura, acima do umbigo, na altura da barriga. Uma situação bastante precária aqui em São Sebastião, no litoral norte, foram vários pontos de alagamento, esse aqui o pior deles. Durante toda a madrugada, Agostinho, choveu bastante, mas foi uma chuva mais fraca, portanto a água acabou baixando em vários pontos da cidade. A previsão hoje é de 15 a 20 milímetros de chuva, dependendo do bairro de São Sebastião, o que não é uma quantidade tão grande. Na noite anterior foram quase 200 milímetros de chuva, para se ter uma ideia, 10 vezes mais do que é previsto para hoje. Então, isso já dá uma certa tranquilidade para quem vive por aqui e está traumatizado com aquilo que se viveu em fevereiro, né, Agostinho? A gente lembra bem, 64 pessoas morreram naquela tragédia, principalmente no bairro aqui bem ao lado, na Vila do Saí, o desabamento de terra que acabou soterrando muita gente. Uma situação bastante difícil que as pessoas têm medo que se repita. Ontem não houve deslizamento de terras em áreas habitadas, houve sim, mas em áreas desabitadas. Para se ter uma ideia, Agostinho, houve um levantamento do governo do estado, são 700 cicatrizes na serra, são rasgos na Serra do Mar, principalmente ao longo da rodovia Rio Santos. Esses rasgos sem vegetação, eles são muito mais propensos a ter escorregamento de terra. Então, acontece um seguinte fenômeno: a água desce da serra em direção ao mar. Como a maré está alta, como tem uma ressaca no mar, acaba devolvendo essa água para os bairros, que acabam ficando alagados e aumenta o risco de problemas. A gente mostrou a história do seu João, ontem a gente entrou na casa do seu João Bosco, 84 anos, Agostinho. Ele fica ali com praticamente ilhado, numa palafita, uma casa feita sobre estacas, e ontem, para chegar na casa dele, a gente chegou com água na altura do peito, praticamente, e hoje o prefeito está aqui, ele promete que vai resolver a situação não só do seu João Bosco, mas também de outras pessoas aqui do bairro Baleia Verde. Ele promete que hoje está iniciando os estudos, vai altear todos esses terrenos, as pessoas vão ficar em abrigos provisórios, e hoje começa esse estudo para altear os terrenos principalmente, e já está em andamento a obra de drenagem, para que não adianta nada a pessoa estar numa casa alta e para sair de casa ter que nadar. Praticamente tem que sair mergulhando dentro da água. Então, essa situação o prefeito promete que vai se resolver. E o Datenão prometeu uma televisão, porque o seu João é telespectador do Brasil. Gente, assiste todos os dias, fica lá grudado na televisão para assistir a gente, só que é pequenininha. Então, ele tem que ficar com a cadeira bem pertinho. O Datenão prometeu que vai dar uma televisão melhor para ele, e a gente vai mostrar também essa televisão chegando aqui para o seu João. É isso, e a promessa do Datena vai ser cumprida. Com certeza o seu João vai receber essa televisão. Agora, a promessa do prefeito, eu tenho dúvidas, viu, Lucas? Não pelo prefeito em si. A gente vai falar daqui a pouquinho com o prefeito Felipe Augusto, que está se empenhando, né? Está se empenhando desde a chuvarada do carnaval e tal. A gente vem acompanhando o trabalho dele. Mas é que a situação, historicamente, é muito complicada, né, Lucas? E você conhece bem. Ontem, quando eu acompanhei o seu trabalho, o trabalho todo dos colegas aqui da Band, mostrando
O rosto das pessoas era revelador. Era revelador. As pessoas estão traumatizadas. Elas não se recuperaram, se é que vão se recuperar um dia, desse trauma que aconteceu no Carnaval, há poucos meses. E aí quando a gente vê, né, Lucas, que áreas escolhidas pelo governo para a construção de novas moradias, áreas que seriam seguras, em tese seriam seguras, também foram invadidas pela água, então qual é a perspectiva, né, Lucas? Exatamente, e é esse o receio das pessoas, porque existem rios que estão passando por aqui. A gente sabe que a área de várzea de rio é uma área que serve para ser inundada. O rio ele acaba extrapolando o seu leito e passa ali, ocupa pelo menos 200 metros de cada margem. E as cidades foram construídas nessas áreas de várzea. Então é possível conter isso? É possível, mas com uma obra de engenharia muito intensa. E num evento climático, como aconteceu em fevereiro, não tem obra que dê jeito. Então, na realidade, essas pessoas têm que ser retiradas dessas áreas e colocadas em áreas com dignidade. Não adianta nada arrancar desses locais e colocar em locais que não oferecem dignidade. Principalmente, as pessoas estão acostumadas com seus lares, acostumadas com a sua vizinhança, com seus bairros. É o que acontece com o seu João. Ele falou, olha, eu quero uma casinha, mas eu quero aqui é meu lugar. Ele está aqui há 22 anos. Vivendo nesse mesmo ponto. E é isso que as pessoas querem, dignidade para viver, Agostinho. Não é fácil mesmo não é fácil mesmo não. Eu lembro que quando aconteceu há alguns anos uma tragédia semelhante, Lucas, acho que você estava lá em Petrópolis. Sim, estive lá. O que autoridades, pessoas que entendem disso, de ocupação de solo, disseram pra gente aqui, foi o seguinte: Petrópolis não comporta tanta gente como tem hoje. É simples assim. Ela não tem área segura para você encaixar cada pessoinha que mora em Petrópolis. Então você tem que tirar a gente de Petrópolis, tem que diminuir a população de Petrópolis para garantir que aquelas que ficarem vão ficar em áreas seguras. Agora, como é que você convence uma pessoa que nasceu, que a mãe nasceu, que o avô morou naquele pedaço de terra, como é que você convence aquela pessoa que não vai continuar ali? Não é fácil. A gente cobra da autoridade, do prefeito, do governador, do presidente que teve aí também. A gente lembra disso, né, Lucas? Foi bonito até ver o presidente, o governador e o prefeito juntos para tentar resolver essa solução, para encontrar essa solução. Mas é difícil mesmo, é algo que tem que ser feito com muita constância, com perseverança, passo a passo, para que, quem sabe, né, Lucas, a gente daqui a, sei lá, quanto tempo consiga ver essa gente vivendo num lugar mais seguro, né? Exatamente, e a gente continua vendo, as cidades foram ocupadas de maneira desordenada. Isso acontece na capital paulista, acontece na Grande São Paulo, em vários pontos do estado, no Brasil inteiro. As cidades foram ocupadas de maneira desordenada. Isso continua acontecendo. Tem muitas áreas que há anos se sabe que não se pode ocupar, que há risco de alagamento, todo tipo de risco. Também há problemas em relação à própria natureza e, politicamente, pessoas vão ocupando essas áreas, vão loteando essas áreas, vão vendendo irregularmente essas áreas. Isso foi denunciado recentemente em Cotia, na Grande São Paulo, área de proteção, reserva ambiental, e as pessoas estão desmatando, estão loteando, estão vendendo. Quem compra sabe que não pode comprar e acaba tendo problemas futuramente, e isso vai trazendo ainda mais cenários como a gente viu aqui no litoral paulista. Exatamente isso. Você estava falando sobre isso, estava lembrando aqui, a gente acompanhou junto aquela tragédia que aconteceu, acho que em 2020, no Guarujá, no litoral centro, no Guarujá e tal, o Morro do Macaco Molhado, que foi rasgado, né? A área verde dali veio abaixo com a chuvarada toda. Meses depois, já estava tudo ocupado de novo. Tudo ocupado de novo, com barraco e tal, não sei o quê, o pessoal vendendo, comprando. Infelizmente, é um trabalho que não tem fim. Lucas Martins, falando ao vivo com a gente do Litoral Norte de São Paulo, você segue acompanhando esse trabalho aí, né, Lucas? E traz a reportagem completa hoje à tarde no Brasil Urgente, né? Exatamente, a gente está mostrando, inclusive, a movimentação dos caminhões da Prefeitura, o pessoal da Defesa Civil, tem aulas suspensas em várias unidades escolares da cidade, tem postos de saúde fechados. A gente deve ter o retorno desses serviços hoje, e a gente vai acompanhando de perto a situação do morador de São Sebastião, que sofreu tanto em fevereiro e tem bastante medo. A chuva de agora não foi tão forte como a de fevereiro,
mas quem passou por aquilo fica apavorado. Você falou muito bem, Agostinho, da expressão dessas pessoas. Não é fácil não, viu, cara? Não é fácil não. Não é fácil mesmo não, é uma marca profunda. Quem não perdeu tudo, perdeu parentes. Quem não perdeu parentes e nem perdeu a casa, perdeu a saúde, né? Perdeu a tranquilidade, perdeu a paz, né? Isso difícil recuperar. Lucas, parabéns pelo trabalho. A gente vai se falando, tá? Valeu, meu amigo. Grande abraço a você, um abraço ao ouvinte da Rádio Bandeirantes. Grande Lucas Martins, que volta ao longo da programação da Rádio Bandeirantes e volta com a reportagem completa à tarde, às 4 da tarde, com José Luiz da Atena no Brasil Urgente. Vamos continuar em São Sebastião, com a gente aqui o prefeito Felipe Augusto. Prefeito, muito obrigado por atender mais uma vez a Rádio Bandeirantes. Difícil dar até bom dia para o senhor, prefeito, mas tomara que as coisas se acertem. Como é que o senhor está? Agostinho, bom dia, e eu espero que seja um bom dia, claro, prazer estar aqui com você, sabe do carinho que nós temos com a Band, tanto a rádio quanto a TV, e o momento que a cidade de São Sebastião enfrenta aí 250 milímetros no acumulado de chuvas. Essa região que nós estamos agora, que é a região da Baleia Verde, onde está sendo construída aí a nova unidade habitacional, 518 apartamentos, sofreu também com alagamentos e, claro, estão aqui previstas obras de drenagem também. 50% dos recursos que serão aplicados nessa obra serão destinados à drenagem para atender não apenas a unidade habitacional, mas também as demais ruas dos bairros. Nós ainda continuamos em alerta porque o risco de escorregamento de massa e movimentação das encostas que estão sensibilizadas continua. O solo está muito encharcado, agora a maré está subindo, então existe uma preocupação para o período da tarde. Se houver chuvas, dificulta o escoamento, que acaba provocando novos pontos de alagamento, mas graças a Deus nós monitoramos o dia inteiro ontem e a noite inteira, não tivemos aí pessoas com necessidade de serem desabrigadas, tivemos 2 famílias que tomaram a decisão de forma consciente de irem para as escolas, uma em Boiscanga e outra em Juqueí. Então, graças a Deus, nenhuma vítima fatal aí nessas chuvas dessa semana. Graças a Deus. O prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, está falando com a gente em áudio e vídeo. Se você quiser, entra aí no nosso canal no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Você pode colocar também Sua Manhã Bandeirantes com Datena. Você vai entrar na nossa live para acompanhar as imagens ao vivo lá de São Sebastião com o prefeito Felipe Augusto. Prefeito, a chuva foi bem mais fraca, né, na comparação com o que aconteceu em fevereiro também. Pelo amor de Deus, se chegássemos próximos de fevereiro, aí Deus nos livre. Mas mesmo assim, a região mostrou as fragilidades que ainda tem. Quer dizer, acho que muito do que aconteceu ontem aí, desses alagamentos todos, ainda são consequência da fragilidade provocada em toda a região com a chuvarada de fevereiro, né, prefeito? Positivo. Nós temos encostas, pelo menos aí no eixo linha reta, de 35 quilômetros, que estão sensibilizadas. A capa de cobertura de vegetação foi todinha destruída, então essas cicatrizes vão carregando ainda mais material, principalmente para os eixos de drenagem. Nós fizemos um trabalho muito forte nesses últimos 100 dias de desobstrução das barras de rio, de limpeza dessas camarotas de drenagem, e é muito material. Pra você ter uma ideia, ontem, na ressaca, o mar devolveu as areias das praias daquele estado de São Sebastião, toda essa vegetação que foi escoando, foi correndo. Então, barco, tem áreas completas aí de 16, 17 metros. A gente está com dificuldade agora, prefeito. Piorou bem o seu áudio. Vamos tentar ver se a gente consegue melhorar, porque é importante ouvir perfeitamente o que está falando o prefeito de São Sebastião. A gente fala em cicatrizes, né? O prefeito citou agora essa expressão, o Lucas Martins tinha citado também. É aquele rasgo, né? A gente tem aquela área verde, na situação normal, você tem a Mata Atlântica cobrindo todo o morro, mas com essa chuvarada toda, se abrem clarões mesmo, é uma cicatriz mesmo, é um corte naquela área verde, que deveria estar intacta, mas não está por causa do que aconteceu em fevereiro, do que está acontecendo agora. E o Lucas Martins falava, prefeito, que a Defesa Civil fez um levantamento e calcula cerca de 700 cicatrizes. 700 cicatrizes, quer dizer, são áreas frágeis mesmo, que estão muito expostas e que podem desmoronar a qualquer chuva mais forte, né, prefeito?
Exato. Nós tivemos uma chuva mais espaçada, então um acumulado de 250 milímetros em 70 horas, diferente do dia 19 de fevereiro, foram mais de 700 milímetros em um período curto aí de 6 horas. Mas essas áreas, elas estão fragilizadas, estão muito sensíveis, são novas áreas de risco onde há a ocupação urbana, e tudo isso está sendo monitorado. Ontem, conforme os alertas foram sendo emitidos, anteontem, alertas sendo emitidos, né? Segunda-feira, enfim, as pessoas já foram procurando também se acomodar em casas de amigos, de parentes, está todo mundo muito atento, porque as cicatrizes são assustadoras. Com essa chuva dessa semana, aquela cobertura de vegetação que estava se recuperando naturalmente, ela se perdeu. Nós estamos tratando, junto ao Ministério do Meio Ambiente e junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente, de um programa de recuperação dessas encostas, trazendo para o debate também a sociedade civil organizada, ONGs, institutos, para que a gente possa estabelecer um programa de recuperação que não será a curto prazo, obviamente, mas que comece já. Então, todas essas frentes de trabalho e de discussão já estão sendo adotadas, porque, segundo os órgãos de observação climática, de estudos climatológicos, nós teremos com mais frequências esses tipos de ocorrência, principalmente agora, com a confirmação do fenômeno El Niño. Estamos conversando aqui no Manhã Bandeirantes com o prefeito de São Sebastião, prefeito Felipe Augusto. Prefeito, algo que assustou muito a todos nós foi o fato de que algumas áreas escolhidas para a construção das novas habitações, né, que vão retirar as pessoas de áreas de risco, essas áreas novas foram também alagadas. Isso traz uma preocupação enorme, né? Quer dizer, a perspectiva não é boa para essa gente assim que essas novas habitações começarem a ser ocupadas. Isso faz crer o quê, prefeito? Foram mal escolhidas essas áreas? Vai ser revisto esse local da construção dessas novas edificações? O que pode ser feito, prefeito? Olha, Agostinho, eu agradeço essa pergunta, ela é extremamente importante para que a gente possa esclarecer a todos os seus ouvintes de uma forma categórica. Essa área que nós estamos agora, e aqui a Baleia Verde, é a única área plana, distante de encostas, e é uma área próxima à Vila Saí. É uma área plana, mas que tem sim uma característica de alagar. Aqui, quando chove, é a área de acomodação das águas. Porém, todo estudo que o CDHU fez, e eu tratei isso pessoalmente com o governador Tarcísio, apontando essa questão do alagamento, envolve não só o investimento na construção das unidades habitacionais, como também no investimento na macrodrenagem dessa região. Cerca de 50% dos valores destinados à construção dessa obra serão aplicados em macrodrenagem, tanto para dar condição de segurança ao conjunto habitacional, quanto nas ruas paralelas. Quando foi construída a rodovia Rio Santos, estamos falando aí de mais de 40 anos atrás, houve um subdimensionamento das drenagens porque não havia ocupação nessas áreas. A rodovia Rio Santos, que está passando aqui logo atrás nessa imagem, ela está a cerca de 6 metros de altura do nível do solo, para cima, e mais 3 metros para baixo, que são as bases, as estruturas da rodovia. Com essa muralha, não consegue a água transpassar. Baixa drenagem, dutos pequenos, acúmulo de água, e aí cria-se uma pressão do outro lado da rodovia e transforma aquilo num jato de água que volta para a canaleta. Essas intervenções de macrodrenagem que acontecem agora já estão sendo estudadas, e o DR também está envolvido nessa discussão, porque essas drenagens serão redimensionadas, e com isso os tubos que levam água para o outro lado serão transformados em galerias. Então, os investimentos que estão acontecendo nesta região do conjunto habitacional, além de corrigir a saída da água, vai ainda elevar o grade, ou seja, a altura média aqui do solo, em cerca de 2 metros. As novas construções nessa rua, elas já têm essa altura e não foram afetadas pelo alagamento. Então, tudo isso está no plano de obras, está sendo aplicado aí os investimentos. Então, isso está na consciência, e vocês estão vendo aí passando diversos caminhões, aqui no fundo, foi até esse barulho que acabou atrapalhando no áudio. Nós já estamos com as obras em ritmo acelerado e elas já foram retomadas. Então, está prevista a correção de drenagem, e estava na previsão
né, das obras, essas possibilidades de alagamento, que não estava, obviamente, numa chuva em junho, que normalmente aqui na região não tem esse tipo de chuva. Mas todas essas obras, elas estão previstas e a correção da drenagem será feita, que já está em execução. Quer dizer, prefeito, o senhor garante, então, que quando essas novas casas forem entregues, elas não vão sofrer esse problema que a gente assistiu agora nessas últimas horas? Exatamente. Essas casas serão construídas em nível elevado, será feita a correção das demais casas também, o aterramento dessas casas, a correção do caminho das águas, e o transpasse dessas águas pela rodovia Rio Santos, porque pela altura e pelo fechamento a água não tem para onde ir, por isso que ela se acumula aqui. Então a rodovia vai sofrer uma grande intervenção, tendo aí essas galerias para levar a água para o mar. Estamos conversando com o prefeito Felipe Augusto, de São Sebastião, falando da chuvarada que atingiu novamente a região. Felizmente, graças a Deus, a boa notícia é que não tivemos mortes, felizmente, mas é um trauma que não se supera, prejuízo, alagamento, as pessoas tendo que retirar água das casas novamente. Aliás, o prefeito tinha falado com a gente, falado aqui com o Datenão, há alguns meses, de que era inevitável que as pessoas voltassem para a área de risco, né? Nesse primeiro momento era inevitável mesmo que algumas voltassem a ocupar as casas que tinham sido evacuadas quando da chuvarada de fevereiro. Hoje, prefeito, quantas famílias estão em áreas de risco aí em São Sebastião, levando em conta que é possível que a gente tenha uma nova chuva hoje à tarde, nos próximos dias, enfim. Quantas pessoas hoje o senhor calcula que estão em áreas de risco? Olha, nós podemos falar em núcleo familiar, né? Nós estamos podendo chegar ao número aí perto de 400 pessoas ainda em áreas de risco. Esse é um outro tema que também está sendo tratado tanto com o governo federal quanto com o governo do estado. Nós estamos avançando em buscar outras áreas para a construção de vilas menores, né? Unidades menores. O governo do estado já com as 518 unidades aqui da Baleia Verde, mais as 186 unidades de Maresias, está prevendo ainda mais outras 500 unidades. Nós estamos nas tratativas com o governo federal para que pelo menos 250 a 300 unidades sejam disponibilizadas para o nosso município também, com o programa Minha Casa Minha Vida, e nós estamos já preparando outras áreas para vilas menores, não só na região sul da cidade, mas também na região norte, que faz divisa com o município de Caraguatatuba. Então, todos esses esforços estão voltados para um grande programa habitacional das 3 esferas de poder e, em execução, essas mais de 700 unidades, que, se Deus quiser, no início do ano, já estarão prontas aí, atendendo a todos os moradores dessas regiões mais afetadas. E, claro, com a transferência desses moradores, nós temos aí um período de chuvas no ano que vem, que é esse que nos preocupa muito, né, que é um período já conhecido de chuvas na nossa região. Então, a gente está correndo contra o tempo para poder fazer essas devidas transferências. Agora, o que aconteceu também, Agostinho, que é importante destacar, que a conscientização da população ela é muito maior nesse momento. Infelizmente, em função da perda e da dor das 64 vítimas, famílias que foram literalmente aí destruídas, né? Mas a conscientização do morador, você já percebe que as pessoas estão evitando novas construções, estão colaborando com o poder público, essa parte que a imprensa faz também, de estar levando a verdade, levando as notícias para todos. Então, começa a haver uma nova conscientização, o que está sendo muito positivo para esse momento de reconstrução da cidade. Aliás, prefeito, houve instalação de sirenes, de alguma estrutura, alguma orientação já mais clara, algum protocolo definido para, em caso de necessidade, as pessoas saberem que local buscar, para onde correr? Bom, no caso dos abrigamentos, as informações sobre a abertura de escolas, isso tudo já foi avisado, a comunidade está orientada, a gente vem fazendo um trabalho continuado. Todos os dias, as equipes de defesa civil, mais voluntários e outros também, né, agentes de segurança pública, estão auxiliando nesse sentido. O governo do estado de São Paulo está abrindo agora uma grande licitação para instalar sistemas de comunicação, está discutindo a questão do broadcast também com os operadores de telefonia, para que a gente possa fazer os disparos
né, sem falhas, né, o CMS às vezes acaba não chegando no destinatário em função das sombras de antenas, então tudo isso, numa forma macro, a parte de sinalização de alertas ficou a cargo do governo do estado de São Paulo, que está tratando com as prefeituras. E quero aproveitar, e reforçar que o governador Tarcísio criou uma Secretaria de Estado extraordinária e deixou aqui na cidade de São Sebastião um secretário, coronel da reserva, o coronel André Porto, e essas discussões elas se tornaram diárias, portanto, a velocidade das decisões, das ações em conjunto, nunca foi vista no país. Então, essa interação, mais o suporte que o governo federal tem dado em linha direta, nosso secretário de Governo e Planejamento estão hoje em Brasília tratando com os órgãos responsáveis também por essas questões de defesa civil. Então, tudo isso está muito próximo e, com isso, nós estamos ganhando velocidade nessas ações. Agora, concretamente, não foram instaladas sirenes, ainda não foi, essa parte estrutural ainda não entrou em funcionamento. Não, ela está entrando em fase de licitação pelo governo do estado, nós ficamos com a responsabilidade aqui de fazer a correção imediata dessas drenagens e limpeza, o governo federal está auxiliando com recurso, então houve uma distribuição de tarefas para que a gente pudesse avançar nesses investimentos. Ai, prefeito, vou te falar uma coisa, viu? Licitação, a gente sabe que o poder público tem uma lerdeza, que está estabelecida em lei, inclusive. Não é o senhor que criou, não foi o governador Tarcísio, não foi o presidente Lula, nada disso. Mas a gente precisa um dia sentar para tratar isso de uma forma mais responsável. Porque eu estou lembrando aqui do senhor ao lado do governador Tarcísio, do presidente Lula, em fevereiro. Foi uma das imagens mais alentadoras que eu vi nos últimos tempos, de imaginar, puxa, acho que agora vai. Precisou ter uma tragédia para que as 3 instâncias de poder, independente das tendências políticas, falou-se tanto disso, né, prefeito, na época, cada um defende uma bandeira e está tudo certo, e todo mundo remando para o mesmo lado. Aí você passa, nós estamos em junho, estamos no final da primeira quinzena de junho, e não foi instalada ainda a sirene. Aí vão dizer, não, mas tem que ter licitação, é um processo, e aí você convoca empresas e abre os envelopes e não sei o quê. Tá bom, é assim então. O que a gente tem para oferecer é isso. É isso que nós temos então. Então as pessoas esperam aí que estamos fazendo a licitação agora. A sirene vai instalar algum dia. E a chuva está caindo. E a gente continua com o SMS, que não chega. Agora, a culpa é do senhor, prefeito? Não é do senhor. Nesse caso, não é mesmo, porque ficou a cargo do governador. É culpa do governador? Não sei, talvez não seja também. Ele vai dizer, não, mas está aqui, ó, o artigo tal, da lei tal, estabelece que eu tenho que contratar, não sei qual. E tá bom. Agora, vamos erguer as mãos para o céu, que não morreu ninguém, né? Porque se dependesse da sirene, teria morrido gente. Porque não temos sirene ainda em São Sebastião. Simples assim. Prefeito, o Lucas Martins está acompanhando os trabalhos aí, deve ter falado com o senhor também, vai falar mais tarde também no Brasil Urgente, com certeza. Não temos aula hoje aí em São Sebastião. Se eu não estou enganado, o senhor decidiu suspender temporariamente as aulas, até porque as escolas podem ser necessárias como abrigo, né, prefeito? A suspensão ela aconteceu ontem, no período da manhã, tarde e à noite. E hoje, agora pela manhã, as escolas já estão reorganizadas para receber os alunos. Então, período da tarde, aula normal. O plano de contingência para recebimento de pessoas que necessitem de abrigamento, esse está pronto. Mas as aulas voltam ao normal hoje, agora no período da tarde. E todas as unidades de saúde já foram normalizadas o atendimento. Agora deu uma piorada boa. É que são muitas máquinas, né? A gente percebe a movimentação, então às vezes o som... circulando aqui. Natural mesmo. Mas só para conferir, prefeito, o senhor disse que as aulas serão retomadas hoje à tarde, é isso? Sim, as aulas retomadas agora à tarde, né? Só 2 escolas que a gente não vai retomar, que é Juqueí e Toque Pequeno. Mas as outras unidades de saúde também que estavam com as atividades suspensas, elas já foram normalizadas de atendimento. Porém, é importante a gente reforçar que todas as unidades escolares continuam com o plano de emergência ativado. Caso seja necessário o abrigamento,
outras unidades poderão ter aulas suspensas também. Mas a gente já está normalizando o máximo possível. Afinal de contas, as crianças precisam estudar e os pais precisam trabalhar. Então, a gente está trabalhando nesse sentido aí com o plano de contingência ativado. Perfeito. Estamos falando com o prefeito Felipe Augusto, de São Sebastião, falando dessas últimas horas de chuva. Eu não sei, prefeito, se o senhor tem informação de como é que está a previsão do tempo para hoje à tarde, para amanhã, para os próximos dias. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, por favor. E como é que está a Rio Santos, né? Porque a Rio Santos teve alguns trechos de obstrução, né? Olha, 100% da Rio Santos desobstruída. O que está acontecendo são eventuais obstruções para retirada de material que, porventura, corra aí um morro, que são essas movimentações de massa que a gente está correndo risco em função do acumulado de chuva. Então, as equipes do DR, com o suporte de todo o maquinário da prefeitura, estão a postos. Caiu barreira, a gente interrompe, limpa e libera a pista. Então, o eixo da Rio Santos está totalmente trafegado. Nós estamos agora com um pouco de garoa, está chovendo leve aqui, e previsão de chuva ainda para os próximos dias. O que nos anima neste momento, Agostinho, olhando para o céu, é que começa a dar uma clareada. A força de maré também recuou, continua com o mar em ressaca, mas não como estava ontem. Então, a impressão que se dá é que pode ter uma melhora já nas próximas horas. Mas, de fato, chuva bem leve nesse momento. Que bom. Melhor assim. Prefeito, só para a gente confirmar, então, não temos desabrigados, não temos desalojados, felizmente não temos nenhuma morte a lamentar em função dessa chuvarada de ontem. O senhor diria que um alerta importante seria que as pessoas nesse final de semana não viajassem para São Sebastião? Ou não chega a tanto? Não chega a tanto. Não houve nenhum tipo de colapso estrutural nas vias públicas. A cidade está nesse exato momento com as atividades financiadas, passando mais um caminhão aqui. Na hora que passa o caminhão, a gente... do motor pega. Não, pode falar, agora melhorou. Então, as atividades estão normalizadas, a cidade pode sim receber os turistas, claro que fica um alerta, sempre em função de novas chuvas. Então, a gente espera que até sexta-feira seja diminua. Perfeito. Prefeito Felipe Augusto, prefeito de São Sebastião, queria agradecer muito a sua atenção aqui com a Rádio Bandeirantes, com o Grupo Bandeirantes como um todo. Torcer para que as coisas melhorem, o senhor sabe que pode contar com a gente aqui. Tomara, a gente não precise retomar aquelas ações assistenciais que marcaram também esse período de chuva aí no litoral, junto com a CUFA, enfim, outros parceiros que arrecadaram donativos. Tomara que a gente não chegue nem perto disso. Tomara que não seja necessário, prefeito. Agora, só para a gente concluir mesmo, o senhor trabalha com que perspectiva? Quando é que o senhor acha que o senhor, como prefeito, vai poder anunciar para o cidadão de São Sebastião e para os turistas, para as pessoas que adoram São Sebastião e Litoral Norte, quando é que o senhor vai poder anunciar que, de fato, esses problemas de alagamento, de pessoas tendo as casas invadidas pelas águas ou morros desmoronando, quando é que isso o senhor acha que vai estar superado, prefeito? Olha, eu acredito que as grandes notícias dos novos conjuntos habitacionais comecem a acontecer, a ter a ressonância no início do próximo ano. Nós temos cerca de 700 unidades habitacionais para serem entregues, outros terrenos que já estão sendo preparados, estão sendo organizados, mais a discussão de novas 500 unidades habitacionais junto ao governo do Estado de São Paulo, outras 300 com o governo federal. Tudo isso se concretizando, eu acredito que para janeiro, fevereiro, a gente já tenha as primeiras unidades habitacionais sendo entregues. Volto a dizer, sempre sujeitos literalmente a chuvas e trovoadas, mas eu tenho fé que tudo vai dar certo, o ritmo de obras está muito acelerado, o empenho, a dedicação de todos, tanto do governo federal quanto estadual, está sendo constante, a prefeitura está trabalhando num ritmo muito forte também, e temos que ter fé para dar o grande exemplo para o Brasil e para o mundo na velocidade de atendimento ao brasileiro que tem a sua vida aqui no Litoral Norte, aqui em São Sebastião.
É isso que nós torcemos. Prefeito Felipe Augusto, muito obrigado mais uma vez pela gentileza aqui com a Rádio Bandeirantes. Boa sorte para todos aí, estaremos juntos, tá bom? Muito obrigado, Agostinho. Obrigado ao Grupo Band. Que Deus abençoe a todos que estão nos ouvindo. Amém. Prefeito Felipe Augusto, prefeito de São Sebastião. Tá difícil ali, né? É uma situação delicada mesmo, não é uma coisa que se resolva da noite para o dia, não há que se cobrar de forma demasiada e exclusiva o prefeito que está hoje lá, o governador que está hoje aqui, o presidente que está lá em Brasília. Não são esses os únicos responsáveis pela situação difícil que São Sebastião enfrenta, como outras áreas do país enfrentam também. Agora, é preciso que, constatado o problema, né, e ele foi gravíssimo, 64 pessoas perderam a vida em fevereiro em São Sebastião, é importante que aquela imagem, vou repetir, aquela imagem do prefeito ao lado do governador, ao lado do presidente, não tenha sido apenas uma foto para ficar bonito, né, no jornal, na TV. Tomara que não tenha sido só isso. E acho que não foi mesmo. Agora é preciso ter agilidade, é preciso que burocracias sejam superadas nesse caso, né? E aí não dá para a gente entender por que até agora não se instalou sirenes, né? Sirene. E é isso, simples assim. Sirene. Tá fazendo uma licitação para ver se consegue instalar sirene. É a única solução? Não é a única solução, né? Outras virão, tomara, mas seria um bom início se as sirenes já estivessem instaladas. Tá certo?